shark fins on board. Look behind you. Captain. Going to one estate called Pallivasal Estate. Po. Ito po yung mamumulot ng lahat ng may tatak. All the branded packaging are segregated by brand. Direito à liberdade também e que as mulheres elas tenham o mesmo respeito e o mesmo papel que o homem tem na sociedade. Social e ter os mesmos direitos fundamentais que os homens. Muitas correntes feministas que vêm se formando atualmente, elas abusam da questão do respeito. Na minha concepção existe feminismos, porque aí vai abranger, na verdade, várias esferas de diferentes pessoas, de diferentes mulheres. As mulheres são diferentes entre si. Seria necessário que uma mulher de uma representação mais forte ficasse à frente e mostrasse que não há diferenças. O feminismo é um movimento plural e existem vários tipos de mulheres que elas lutam por determinadas causas diferentes. As campanhas aqui em Fortaleza, tanto pelo viés social quanto pelo viés ambiental, e sou bastante pesquisadora do feminismo, né, desde criança, já nasci dentro do movimento, tenho uma mãe que é militante feminista, então desde muito cedo já estava inserida nos congressos, nas feiras, na militância, na rua. E esse é um assunto que é muito importante para mim, e ainda mais agora que estou colocando uma vida no mundo, num momento tão caótico, num momento de pandemia e que tem tudo a ver com especismo, que tem tudo a ver com crise climática, que tem tudo a ver com a ruína do capitalismo, e aí se torna ainda mais importante a gente falar do feminismo e das suas interseccionalidades, como, por exemplo, o ecofeminismo, que eu acho que é uma pauta que já adianto aqui, que eu acho que é uma pauta que é super relevante da gente tratar aqui nesse bate-papo. Massa, valeu, Clara. Gente, só ressaltando, tinha dado um probleminha antes no áudio, mas só ressaltando, a live de hoje é sobre ser mulher no feminismo, no ativismo ambiental. E aí, vou deixar falando aqui com vocês também a Tainá Caiafo. Pode ser, Tainá? Pode ser, gente. Oi, boa noite. Eu sou Tainá Caiafo,
e sou graduanda em Ciências Biológicas pela UFC, né? Então, eu ia me formar esse ano, mas acho que a gente vai ter um pouquinho de atraso. E eu sou divulgadora científica, né? E também faço trabalho de educação ambiental com o laboratório NUROF, que é o Núcleo Regional de Ofiologia da UFC. A gente trabalha com serpentes, répteis em geral, né? Cágados, jabutis, lagartos, sapos também, anfíbios, a gente trabalha. Então, o meu trabalho dentro do NUROF é levar a exposição e levar o conhecimento científico, né, desses animais que a gente já tem uma certa cultura em demonizar determinados animais por não serem tão bonitos, né, na perspectiva humana. Então, a gente leva esse trabalho para todas as idades, desde criancinhas mesmo, 3, 4 anos, até doutores, né, pessoas de fora ou da própria UFC que se interessam em conhecer um pouco do que a gente faz. Além disso, eu sou ativista política na internet, né, eu me filiei recentemente ao PSOL, mas eu já faço essa comunicação política já há algum tempo, né, na internet e no meu dia a dia. Assim, a política, o ambientalismo, tudo isso faz parte da minha vida já normalmente, né? Então, o que eu busco mais mesmo nesse caminho que eu percorro é fazer essa interação do social com o ambiental e com a política e explicar para as pessoas que está tudo conectado e que não tem como só um estar bem, né? A gente precisa procurar o equilíbrio, né, para termos uma boa vida e também a natureza ao nosso redor ser minimamente estável, né, com a nossa presença e interferindo todos os dias. E é basicamente isso, gente. Certo, obrigada, Tainá. Gente, boa noite. Boa noite para a Joyce de Recife, para o Denison de São Luís, para o Renato, para a Kathleen e para o pessoal do Greenpeace Cariri. Sejam bem-vindos à live. E agora quem vai falar com a gente é a Tabata Cavalcante. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tabata, certo? Eu sou bióloga, formei na UFC, fiz bacharelado, atualmente eu faço licenciatura, nunca pensei, mas estou aqui na licenciatura, né? Estou muito feliz, na verdade. A minha trajetória na área ambiental é um pouco longa, né? Eu descobri que eu sou ativista há bastante tempo, onde eu já representei, com 12 anos eu representei como se fosse a água, sabe? Para a SEDUC, fiz palestra, eu criancinha, então isso já vem da minha vida há muito tempo, lutar pela igualdade, né, social, igualdade ambiental, igualdade socioambiental também. No momento, né, eu trabalho como bióloga mesmo, eu trabalho com levantamento de fauna, monitoramento de fauna, essas coisas que a gente faz burocraticamente, e trabalho com trilhas, que é uma coisa assim, que também faz muito parte da minha vida, né, eu sou fotógrafa de trilhas e sou guia de trilhas também, junto com alguns grupos de trilha, já fiz muitos trabalhos, já percorri muitos caminhos e irei percorrer muitos, né? Muitos homens dizem que a gente não consegue. Estou lá 27 horas andando no meio da praia, muito feliz. E sou monitora pela Olhar na Caatinga, né? Comecei agora, infelizmente a pandemia conseguiu, né, barrar um pouquinho isso, mas Tabata, tá cortando. Para poder levar a ciência, a biologia, as questões ambientais para as pessoas. Então, eu sou uma divulgadora científica também. Oi. Foi. Parou aonde? Não, voltou já. Tá de boa. Pode ir? Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Pode falar, estamos ouvindo. Ok, obrigada. Então, eu sou divulgadora científica pelo Instagram. Tá dando... Tá.
Eu sou divulgadora científica pelo meu próprio Instagram, meu próprio perfil. E eu também sou estagiária, né, de um podcast chamado Desabraçando Árvores, que é um podcast que fala sobre conservação, ecologia, universo e tudo mais. Eu tenho o prazer de participar, eu sou uma das meninas superpoderosas, né? Somos eu e mais 2 meninas que estamos dentro da divulgação desse podcast, trabalhando lá com a galera e aprendendo muito. Então, acho que deve ter alguma coisa que eu esqueci, mas depois a gente lembra. Então, assim, desde criança eu sou muito preocupada com as questões ambientais. Eu sempre vi muita relação do que a gente faz, né, no nosso presente, no nosso cotidiano, desde a besteirinha que a gente acha que compra, né, uma coisa consumida, vou só comprar isso aqui e passar despercebido e tudo aquilo passa por uma cadeia de produção muito grande, ou então animais são mortos, animais são utilizados, né, para poder comprar aquele produto, para poder ter aquele produto, e eu sempre fui muito preocupada com isso. Eu sou tida pela minha família de briguenta, mas eu sou uma briguenta muito feliz e muito compensada, porque é uma briga que vale muito a pena, né? Uma briga que eu acho que faz parte de mim desde os 12 anos, eu tenho 26 agora. E acredito eu, nesse momento, que eu estou muito feliz que a gente está conseguindo levar para um maior número de pessoas a divulgação científica, o meio ambiente, as questões, né, de feminismo, né, dentro das nossas áreas, que também é um pouco complicada. Mas é bem isso. Todos os dias eu penso em como falar para as pessoas sobre sapos, tubarões, cobras, ativismo, meio ambiente e muito mais. Então, acho que é isso. Obrigada, Tabata. Obrigada por trazer um pouquinho da experiência de vocês, meninas. Eu vou mandar mais abraços, tá? Um abraço para o Nilo, para o Luiz Filho, para a Manuele, para o John Halley também, para a Carol de Salvador, para Maria Vitória, para Maria Vitória e para a Thaís. Gente, o Instagram das meninas vai estar aqui embaixo, certo? Vocês podem acompanhar o trabalho de cada uma delas. O da Clara é Clara Dourado, o da Tainá Caiafo é Caiafo, com I mesmo, e o da Tabata é Tabata SC, com H, certo? Meninas, o meu é bem brasileiro, viu? Do jeito que se fala. Pois é, bem fácil de achar. Maravilhoso. Olha a shade dela. Gente, então, foi muito bom ouvir vocês falarem das experiências de vocês na ciência e nos empreendimentos, né? Também no caso da Clara. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Como é ser mulher e ativista na área de vocês? Se vocês já passaram por algum sufoco por conta disso, ou se tem sido ok, podem começar a falar. Querem começar? Pode começar, Clara. Acho que... a gente combina por ordem alfabética, né? É verdade. Eu pensei que é porque eu sou prioridade para pessoas gestantes. Pode ser também. Não, mas pode ser pela letra também. Bom, eu acho que ser mulher, ponto, né? A gente já vai ter uma desigualdade de gênero e a gente já vai sentir isso em qualquer âmbito. Então, é mais fácil numa palestra, numa roda de conversa, a gente perguntar aqui, quem nunca sofreu assédio? Quem nunca sofreu um abuso? Quem nunca sofreu um machismo? E nunca existe, né? Assim, eu faço sempre essa pergunta, óbvio que essas perguntas vão depender muito do público, né? Assim, se for um público mais jovem, mais adolescente, dependendo do lugar, não vou perguntar se a pessoa já sofreu um abuso sexual, porque, né, tem que ser adequada à audiência. Mas, normalmente, eu pergunto se alguém já sentiu, já passou por alguma situação, como as que eu dou exemplo na palestra ou na aula, né, dependendo do que eu esteja ali interagindo. E nunca houve uma mulher que levantasse a mão e dizer, não, eu nunca passei por isso. Nunca.
Então, acredito que, infelizmente, isso é algo que nos une, né? A gente tem essa dor que nos une, além de várias outras potencialidades e coisas maravilhosas que a gente faz aqui, né? Dos nossos talentos, das nossas habilidades, do nosso propósito. Fora isso, infelizmente, a gente tem também essa dor que nos une. E eu já senti isso de diversas formas, né? Assim, a misoginia, o machismo, o assédio, em diversos âmbitos. Um ponto, por ser empreendedora, então, e lidar muito com as outras empresas, né? Normalmente quem faz as apresentações, atendimento, essa parte mais direta com o cliente sou eu. Então, já passei por N situações, assim, desde planejamento de campanha, que a gente apresentava, sei lá, um exemplo, né? Uma família mais diversa, e não, mas isso aqui não é o nosso público, a gente não quer tratar disso, não quer tratar de diversidade, assim, né? Até situações assim, não, mas a gente não, no Dia das Mães, a gente não quer falar de mãe solo, a gente quer falar de família, mas mãe solo é família. Que desde situações assim, né, que não eram diretamente comigo, mas claro, doíam da mesma forma, eram sobre o trabalho, até situações mais graves de assédio moral e de assédio sexual, no mercado de trabalho também, e inclusive em uma ONG que eu era voluntária, né, o presidente da ONG chegou a me mandar mensagem de WhatsApp, querendo me encontrar e tudo, e falando que eu não estou entendendo, tipo, me fazendo de louca, não estou entendendo, porque vai ter alguma reunião? E aí ele respondeu com o que a princesa não entendeu. E aí eu parei de conversar com ele, fiz os prints, fui falar com a pessoa que era minha imediata aqui, né, em Fortaleza, porque era uma ONG nacional. Cheguei e apresentei, olha, isso daqui aconteceu, e isso daqui não vai mais acontecer. Mas isso daqui não vai mais acontecer, não é só comigo. Isso não vai acontecer comigo e não vai acontecer com nenhuma outra mulher, tá? Porque no dia que eu souber de alguma menina que trabalha comigo, que isso aconteceu com uma delas, eu vou imediatamente na polícia, eu vou imediatamente falar com o advogado e vocês vão ser processados e você vai ser conivente. Então você converse com ele para ele colocar o foguinho do rabo dele dentro da água, porque se isso acontecer com qualquer outra das minhas meninas, eu não vou tolerar. Eu vou dar essa segunda chance para vocês em respeito a você e o trabalho que a gente já está desenvolvendo. Para a gente, tipo, terminar esse ciclo e eu sair daqui, cortar vínculo, mas terminando esse ciclo. Mas se eu souber de qualquer outro caso com qualquer outra mulher, adeus. Eu vou direto para fazer denúncia. Então, assim, é óbvio que isso também não é uma coisa que eu já nasci com esse peito, com esse empoderamento, apesar de ter mãe feminista, também o processo de desconstrução e de reconstrução é de cada uma. Então, quando eu saí do armário, né, assim, quando eu sou bissexual, e aí quando eu saí do armário foi que realmente eu percebi a necessidade latente do diálogo. Foi quando eu percebi a necessidade da gente formar grupos de discussão, a necessidade de informação, a necessidade dessa educação, entendeu? Seja ela com esse cunho ambiental, com o cunho social. E aí foi quando eu, que já era militante dentro do movimento feminista, comecei a perceber a importância de militar por todas as causas que tocavam no meu coração. Na época eu já era vegetariana, já estava nesse processo de desconstrução, né, de várias pautas e de como as meninas falaram também, né, de pensar nesse ciclo da produção, daquilo que a gente consome, de repensar o nosso estilo de vida. E aí, a partir disso, comecei a ir mais forte para o movimento ambiental e também para o movimento LGBTQ. E aí, dentro dos movimentos, gente, assim, parece lindo, o mundo ideal, vou encontrar, todo mundo vai se abraçar, a gente vai abraçar árvores, todo mundo vai ser igual, mas não, né, a gente encontra cara machista no meio, no meio ambiental também, a gente encontra mulheres preconceituosas com outras que são minorias sociais dentro dos movimentos sociais, né, então, assim,
mulheres brancas que têm preconceito com mulheres negras, que são racistas, que reverberam um discurso racista, mulheres feministas que reverberam um discurso machista. Então, assim, eu mesma percebi um monte de coisa e ainda tenho, com certeza, muita coisa para desconstruir em mim, né? Então, assim, é um processo contínuo da gente prestar atenção no outro, mas também prestar atenção na gente, né? Assim, de tentar não apontar o dedo para o outro, mas nas situações que realmente sejam difíceis e que sejam mais gritantes, como o caso de assédio, de abuso, e assédio também é importante a gente lembrar que o assédio ele tem várias nuances, né? Não é só o assédio sexual, que é o que normalmente se fala na mídia, né? Tem assédio patrimonial, assédio moral, tem uma série de outras formas de você ter uma relação abusiva, né? Dentro de casa, dentro do trabalho, na família, enfim, e nas ruas. Então, é importante a gente olhar para dentro, para a gente tentar ver também onde a gente tem esses pontos de melhoria, tentar ter empatia com quem a gente encontra no caminho, que a gente percebe assim, cara, a pessoa tá reverberando, não tem noção do que ela tá dizendo, tipo assim, pá, ela não sabe o que diz. Tipo, amiga, vem cá, vamos conversar, senta aqui. Um cara também, às vezes, quando ele tem vontade, né, aquela famosa pergunta, eu, homem, o que posso fazer pelo feminismo? Assim como eu, branco, o que posso fazer pelo movimento antirracista, né? E a gente ir trocando esse diálogo até o momento que a gente perceber que realmente, tipo, não, chegou no meu limite, isso realmente eu não posso aceitar. E aí é importante a gente ter essa força, né? A gente ter uma sororidade, ter uma rede de apoio é sempre muito importante. E isso eu tô falando para geral, tá? Assim, a gente tá aqui hoje para falar do recorte do movimento ambiental, mas isso vale para tudo na vida, na verdade, para todos os lugares que a gente tá, né? Vale para a sala de aula, vale para o mercado de trabalho, vale para a militância, porque, como eu falei no começo, infelizmente, essas nuances do machismo, da misoginia, a gente encontra em todos os lugares. Mas, por outro lado, positivo também, a gente encontra, sim, a sororidade também por todos os lados, né? Essa união das mulheres com um objetivo comum. E acho que iniciativas como essa são super importantes justamente para a gente falar sobre, não deixar, não empurrar para debaixo dos panos, né? Não empurrar para debaixo do tapete esse assunto, porque é importante que a gente fale sim. E não é à toa também, que eu acho que isso é uma coisa que a gente pode desenvolver mais lá mais à frente no nosso papo, né? Não é à toa também que a gente tem um número tão maior de mulheres no movimento ambiental do que de homens, porém, quem está nos cargos, normalmente, de chefia, de liderança, são homens. Então, isso não é à toa, né? No mercado de trabalho é a mesma coisa, né? No meu setor, comunicação, por exemplo, a gente tem mais mulheres do que homens, muitas vezes nas redações, nas agências, mas quem manda, quem é o patrão, é um homem, né? Quem tem a tomada de decisão é um homem, normalmente um homem branco, hétero, cis. Então, isso diz muito sobre a forma como a gente se relaciona entre si e a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente também, porque se a gente não tem diversidade de perspectiva e de troca, a gente não tem também outras visões de pensar, por exemplo, que não adianta a gente chegar com um projeto lindo para falar do cocó se a gente também não está falando de outros projetos lindos para falar de saneamento básico na favela. Então, assim, a gente tem que ter essa visão também um pouco mais ampla, sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Acho que mais ou menos isso. Eita, muita coisa e muito bom saber de tanta coisa. Algo que tu disse, Clara, sobre o processo ser de cada um, acho foi uma parte que me tocou muito, né? Tu contou que nasceu no movimento feminista. Vocês estão ouvindo a minha chuva, que tá aqui do meu lado. Tu estava contando que nasceu no movimento feminista, mas tu teve que construir o teu próprio processo até se fortalecer e conseguir dizer não para algumas situações, né? Isso é muito importante ressaltar. Sim. Eu vou mandar mais alguns abraços. Cada pessoa vai ter o seu gatilho, né? Cada pessoa vai ter o seu momento de despertar, e é de dentro para fora. Não adianta a gente querer impor,
Não adianta a gente querer... É óbvio que a gente tem que falar sobre essas questões com o máximo de pessoas possíveis, mas não adianta a gente querer impor a nossa visão também, né? Assim, tal hora começa a ficar uma coisa chata, tudo que é obrigatório, a gente não lida muito bem, né? Então, tem que ter simpatia também de esperar o tempo do outro, cada pessoa vai ter seu despertar, e, infelizmente, algumas pessoas demoram mais do que outras, e, infelizmente, também a crise climática não espera o despertar do ser humano. Sim, com certeza. Não espera. Eu vou continuar mandando os abraços. Vou mandar aqui um abraço para a Tamílis, para a Viviane, para a Jéssica, para a Yara do Verde Luz, para o Félix. A Yara disse, Clara, sou linda. E a Maria Vitória disse que live linda, gente. Obrigada, Vitória. Vamos seguir? Tainá? A gente combinou que ia ser em ordem alfabética, então a Tabata primeiro. Sou eu primeiro? Tá bom. Qual é a pergunta mesmo? A gente já sofreu algum? Pode repetir, Amanda? Sim, é para tu falar como que é ser mulher na tua área, né? A Clara falou um pouco sobre as dificuldades dela, e tu pode contar também alguma situação que tu já viveu e tal, porque acho que além de levar as nossas profissões à frente, a gente ainda passa por essa questão mais, né? Por assédios, por situações de machismo e tal. Então, ainda é algo a mais em cada luta que a gente leva à frente. Certo. Então, eu sou bióloga, né? E eu sou uma bióloga de campo. Já começa os 500 por aí, né? Em que a gente sofre muito assédio, inclusive tem matérias sobre isso. Recentemente eu fiz um IGTV, né, sobre os assédios que a gente sofre em trilhas e campos. Eu já sofri algumas coisas muito ruins. Antes eu trabalhava com peixes, né, e era mais ou menos assim de boa, certo? Sempre tem realmente o maior número de homens, mesmo sendo da biologia, que também tem um número maior de mulheres. E aí eu troquei perpétuo. E quando eu mudei para perpétuo, né, que era uma coisa que eu sempre tive vontade, mas nunca tive como por problemas mesmo, tipo, que eu tinha um ex muito abusivo e tudo, e era N coisas. E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber mais mesmo, muito mais machismo dentro da área que eu tô atuando agora, que é a herpetologia. E eu ouvi que as pessoas me levam para campo, as pessoas me convidam para campo por eu ser bonita, sabe? Por eu não levando em consideração o quanto eu sei daquele animal, o quanto eu sei de campo, porque sim, eu sei muito de campo, sim, eu sei os equipamentos a utilizar, sim, eu fiz muitos campos, eu faço muitas trilhas, eu andei em muitos lugares, em muitos municípios, né? E uma coisa que eu percebi muito é que a gente tem que sempre estar provando, né, o que a gente faz, e na minha área não é diferente. A gente sempre tem que estar toda hora mostrando para todo mundo que nós sabemos de determinadas coisas, que nós somos capazes de subir uma serra, de coletar determinado animal, de passar a noite esperando determinado bicho, de subir com baldes, né, que a gente chama de pitfalls, de fazer um relatório. E nós temos sempre que estar, gente, é muito cansativo até, sempre que está batendo na tecla de que nós sabemos, que nós não sei, é uma dúvida, né, que a galera cria, que meio que acontece muito, de que a gente tem muitos homens na televisão, né, que são biólogos, né? Os homens são os que mais aparecem na biologia, são os que estão mostrando sobre os bichos, são os que estão falando sobre o meio ambiente, são os que estão ali na maior visibilidade. Então, quando você tem uma mulher, né, no campo, já gera dúvidas. E isso caiu muito sobre mim, e eu não sou uma pessoa muito de ficar calada. A minha família me chama muito de briguenta, mas eu acho isso um elogio, porque isso quer dizer que eu não fico calada em situações ruins. Já aconteceu de eu estar trabalhando, eu estar em campo, eu falar de determinada espécie, e ninguém dá atenção, e aí um estagiário, né,
uma pessoa que nem se formou ainda e tudo, falar a mesma coisa que eu falei. E aí todo mundo bate palma. Sério, bateram palma pra ele. E aí eu fiquei, né, tipo, e inúmeros assédios, assim, morais, de, você não vai conseguir, você não sabe, olha aí, eu disse que você não sabia. Sempre estão procurando um ponto pra ficar pontuando, né, o que a gente não sabe, ou que a gente ainda não... Ninguém sabe de tudo, isso é uma coisa normal. O ser humano, ele não é detentor do saber, né? A gente sempre está todo dia aprendendo coisas novas. E nós temos a mesma capacidade do gênero masculino, né? Nós somos a mesma capacidade, o mesmo cérebro, o mesmo número de neurônios, e mesmo assim a gente tem que estar sempre provando para as pessoas, tanto os homens quanto mulheres, que a gente sabe determinadas coisas. É muito complicado, mas é muito engrandecedor, porque, para mim, toda vida que eu mostro para mim mesma, não é para ninguém, que eu consegui fazer determinada coisa, que eu consegui coletar determinado bicho, que eu consegui fazer determinado relatório, que eu consegui fazer determinada coisa. Isso é muito importante para mim, porque eu não venho de uma família, né, que nem a Clara, que vem de uma família feminista, né? A minha família em si, ela é uma família que silencia as mulheres. É uma família que normalmente, mesmo tendo as mulheres como cargo-chefe da família, né? Acho isso incrível do planeta, né? As mulheres são as que estão ali resolvendo os problemas, estão ali resolvendo os BOs, e mesmo assim nós somos silenciadas, né? A ponto de a minha família eles utilizam muito termos para falar sobre mim, que é briguenta, chata, estressada, e eles nunca param realmente para ouvir o que é que eu tenho para falar, ouvir o que é que eu tenho para dizer, né? E a minha família, ela não é, né, moldada no feminismo, ela não é moldada em igualdade social, igualdade de gênero, igualdade de salários. Então, eu cresci numa família em que eu sempre fui moldada, né? Fui, podada, a galera querendo que eu parasse de falar, ou então mesmo me bloqueando, ou então não me chamando para as coisas. Isso acontece muito de eu não ser convidada para as festividades da minha família, por causa disso. E eu percebo muito isso no meu ambiente, gente. Infelizmente, eu vou falar aqui o meu depoimento, porque, infelizmente, a gente ainda ressalta muito, né? Homens, né, que falam sobre o meio ambiente, e as mulheres acabam ficando ali de lado e tal. A gente não dá a mesma visibilidade, a gente não compartilha as mesmas coisas, a gente não fala, pô, gata, continua que tá massa o que tu tá fazendo, né? E, infelizmente, como ativista ambiental, como divulgadora científica, a crítica sempre vem primeiro do elogio, né? A crítica, eles criticam absolutamente tudo. As pessoas criticam, elas percebem a roupa que você está usando, elas percebem se você passou maquiagem, se você não passou, mas elas não percebem o conteúdo que você quer falar. E elas criticam muito você por N motivos. Porque você poderia ter feito melhor, porque você poderia ter falado disso, você ter falado daquilo. E eu percebo o quanto a gente ainda é silenciada dentro do meio ambiente e colocado de lado. Eu atualmente estou prestando muita atenção nisso, porque é uma coisa que mexe muito comigo ainda, né? Eu sou um pouco sensível, só um pouco. E aí eu percebo que a gente, sim, tem machismo, sim, dentro do meio ambiente. A gente tem situações em que eu já olhei, já falei, tá, por quê, né? Porque, o que é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Vamos lá, vamos pensar, vamos refletir, a ponto de eu parar para realmente estudar o que é que aquilo gerava, porque a crítica para uma mulher, ela sempre vem primeiro do que o elogio, o compartilhamento, a curtida, ou então o apoio, né? A gente sempre é criticada antes de ser apoiada. Às vezes a pessoa, mas ficou muito bom o seu trabalho, mas isso aqui, ó, não, tá muda só isso aqui, ou então muda isso aqui tudo, ou então, sei lá, é muito estranho. E aí, dentro da biologia, isso é muito forte ainda, a gente ainda tem bastante machismo, eu mesma vivi algumas situações abusivas dentro do meu próprio curso, em que eu tive que pedir socorro praticamente, né?
para poder as pessoas perceberem o quanto eu estava sofrendo. E a gente precisa mudar, transformar o nosso pensamento todos os dias, mas eu vejo que não só o nosso, mas das pessoas ao nosso redor. Porque eu vejo que não adianta eu né? Vou ter uma cabeça mais ambientalista, mais feminista, vou mostrar para as pessoas, vou pensar, tô sofrendo esses assédios aqui e tal, mas as minhas companheiras, as minhas iguais, também estão sofrendo as mesmas coisas que eu, então eu vou corroborar com elas, né? Eu quero que elas cresçam junto comigo, porque uma mulher crescendo, cresce muito mais. E assédio, eu não vou nem comentar sobre os assédios sexuais, que eu já sofri, porque não quero. Sério, não quero. E a gente sofre bastante, ainda mais parece que é uma novidade, assim, você ser mulher e estar fazendo essas atividades que a gente faz. Já fui questionada milhões de vezes se eu conseguia fazer, e eu estava lá fazendo. Fiz de novo, fiz 4, 5 vezes e farei todos os dias se possível, porque é uma coisa que eu gosto. No meio das trilhas, que é uma outra parte que eu participo, né? Nossa, gente, é devastador. É simplesmente devastador. A forma que a gente é tratada dentro das trilhas. É tão devastador que a gente chega a ouvir que para você fazer trilha, você tem que ser uma mulher mais, como é que eles falam? Parruda. Você tem que ser uma mulher mais parruda para você aguentar fazer trilha. Isso é muito pesado. E isso mexe muito comigo, porque eu não sou o tipo de pessoa que fica calada. E eu, no caso, né, tô buscando pessoas para corroborar com esse momento comigo, porque dentro das trilhas ainda sofre muito assédio. São vários, né, biologia ambiental, trilhas, que as coisas se completam, sociedade, mas é muito complicado. E eu tô tentando o máximo que eu posso, né, levar para todo mundo, começando assim, né? Comecei com a minha família, faço o que eu posso, quando eles querem me ouvir, e levar para as pessoas, porque a gente não pode mais deixar que esse tipo de agressões, como a Clara falou, que a violência, os abusos, elas são de várias instâncias. A gente não pode mais deixar que isso aconteça, né? Então, era mais ou menos isso. Vai, Tainá, é tu. Agora sou eu, hein? Então, gente. Oi. Oi, tu deixa só eu mandar mais uns abraços? Claro, deixo sim. Abraço. Rapidinho, vamos lá. Abraço para a Linda, para o Renato de Souza, para o Fraga Ribeiro, para Manu Nobre e para Maria Alice. Eita. Beijos, abraços. Gente. Beijos, abraços. Vai, pode falar. Então, gente, eu vou, assim, dar uma estruturada aqui no meu caminho, né? Começando, basicamente, aonde eu nasci, né? Então, eu sou da região metropolitana de Fortaleza, sou de Calcaia. Então, eu já estou um pouco afastada, né, do meio de movimentação mais intenso, né, que a gente tem em Fortaleza, que foi onde eu comecei realmente todo o meu caminho. Eu sou filha de pais analfabetos, né, então, desde pequena, analfabetos e periféricos, né? Meu pai conseguiu muita coisa, trabalhando duro, né? Mas a realidade deles era essa, assim, não conseguir pegar um livro para ler. E hoje em dia eu acho um absurdo, mas foi uma coisa que fez parte, né, do meu desenvolvimento. E isso sempre foi muito forte em mim, porque o meu pai, nessa realidade, ele me repetia todos os dias da minha vida: minha filha, todo estudo é pouco. Todo estudo é pouco. E isso foi me acompanhando, né? Do lado da minha mãe, ela já era um pouquinho mais realista. Dizia assim: minha filha, você gosta muito de estudar, você é muito inteligente, mas estude bastante se quiser uma faculdade, porque a gente mesmo não tem dinheiro para pagar particular, não. Aí, assim, sempre foi uma pressão também, né? Ser a primeira pessoa da família a ter uma
graduação até o ensino superior. E, infelizmente, eles não estão mais aqui para ver essa realidade se concretizar, mas eu tenho certeza que todo esse caminho que eu tenho, e quando eu pegar meu diploma, eu sei que será por eles, porque foram eles que realmente me apoiaram na minha escolha, né? Então, nunca me pressionaram para fazer alguma coisa que desse grana. Não, eles queriam que eu estudasse e eu fosse feliz estudando o que eu gosto. E aí que entra a natureza, né? Que é uma coisa que eu sou apaixonada. Também a minha mãe sempre gostou muito de plantas, então o meu quintal até hoje é muito florido. Graças a ela, tem muitas árvores e frutas. E eu cresci nessa casa, cheia de verde e cheia de bicho, né? Infelizmente hoje deu uma diminuída, mas quando eu era criança aparecia de tudo aqui em casa, né? Beija-flor, que é uma coisa que dificilmente hoje em dia eu vejo em outros cantos, aqui é super comum na minha janela. Eu estava aqui, inclusive, pintando uma casa de passarinho para eles fazerem ninho aqui na janela. Tentar, né? Então foi isso, cresci com essa paixão. E com essa paixão você aprende que tem que defender, né? Que parece que as pessoas não se importam muito. Infelizmente, a gente vive numa realidade econômica, né? De uma especulação imobiliária em volta de áreas verdes, né? Como o Parque do Cocó ou como a própria praia ali da beira-mar, né? Então, quem mora ao redor desses lugares é quem tem dinheiro para pagar, porque eu, pelo menos, não posso alugar uma casa ali perto. Mas mesmo essas pessoas, elas parecem que não se importam, né? Elas só querem só para ela ali, né? E o mais barato de graça possível. E aí eu fui crescendo já, né? Nessa minha educação com a noção muito clara do que é o assédio à mulher. Porque por eu ir para o colégio a pé, né? Todo dia, a minha vida toda, eu sempre fui a pé, voltei a pé. E estudava já em Fortaleza, né? Então, o meu caminho diário para estudar era repleto de assédio, né? A minha escola teve até que trocar o uniforme das meninas, que antes era saia, para uma calça, porque as meninas estavam sofrendo assédio, assim, constante no caminho do colégio. E foi isso, assim, fora esse aspecto do assédio, né, da sexualidade extrema em cima da mulher, eu ainda não me via como mulher, sabe? Eu ainda me via como um ser humano no tempo da minha adolescência. E até sou um pouco bruta, porque eu tinha contato muito com homens, muito com mulheres, mas as minhas brincadeiras sempre foi mais pesadas, né? E os meus amigos ao meu redor me respeitavam muito por isso. Que hoje em dia eu entendo o porquê que as pessoas sempre acharam que eu era lésbica. E hoje em dia eu penso se as minhas amizades masculinas me respeitavam porque eu era uma lésbica bruta. Mas era só um puro estereótipo, né? Porque eu sou hétero. E enfim, aí foi mudando a perspectiva desse assédio quando eu finalmente entrei primeiro no mercado de trabalho, né, inicialmente, depois na universidade. E começou o assédio profissional, né, que as meninas relataram muito bem, que é você ser menosprezada por nada. Sem nem você abrir a boca, sem nem você ter a oportunidade de fazer alguma coisa. Você, antes de qualquer coisa, já é menosprezada. E além da posição de mulher, né, também a posição de periférica de uma pessoa que não teve um acompanhamento assim, acadêmico muito grande, porque era escola, né?
Então, na minha casa, os livros que eu tenho são os meus. Né? Eu não tenho material, não tinha material quando eu era criança. Eu tive que começar a comprar, realmente pedir para os meus pais para me preparar, né? Estudar para a vida. E isso falta muito, eu acho que um diálogo, uma base profissional de alguém para dizer, tipo, nossa, esse mundo acadêmico é uma loucura, é muito elitista, sim, e é um mundo de contatos também, né? Porque você tá lá no meio, você, além de ser pobre, você é mulher, e você vê ali aquele mundo de luta, ativismo político, ambiental, social, e você quer ser ouvida, né? Eu, pelo menos, eu gosto de ser ouvida, e eu vejo, eu escuto as pessoas, escuto as ideias dela, mas eu quero propor as minhas ideias, né? Eu quero fazer as coisas que saem da minha própria cabeça. E as próprias pessoas, os próprios ativistas, dentro da academia, né, que está muito presente esse ativismo, as pessoas não querem escutar você. Porque quem é você? Quem foi que te deu a palavra? Quem é que... Você é de que partido? Você é de que movimento? Quem é você, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, esse quem é você. E eu sou um ser humano que estou disposto a falar, estou disposto a construir alguma coisa em prol de melhorar a nossa vida e a saúde do ambiente que nos cerca, né? E eu vivo com esse questionamento. As pessoas questionarem quem sou eu. E realmente, até então, eu não sou ninguém muito importante, né? Eu não tenho nem diploma ainda, mas vai dar certo. Só que é isso, é uma pressão, né? Que além da minha própria pressão, além da minha própria pressão profissional, além de eu querer lutar para ser alguém que propõe e que consegue realizações concretas que vão melhorar a vida das pessoas e a vida do meio ambiente, além dessa pressão que existe em mim, tem a pressão do quem é você, garota. Você, criança desse tamanho aí, com essa cara de menina, o que é que você quer aqui falando no microfone? Não, essa tua proposta aí não é legal, não. E essa pressão, né, externa, e os assédios do dia a dia, assim, então, é como se fosse Imagina, se você é homem, se você está me assistindo, você é homem, imagina que existe você, existe todas as loucuras da sua vida, e além disso, você tem que se preocupar todos os dias se alguém está fazendo ali alguma coisa, se alguém está te elogiando, se alguém está te propondo alguma ideia, está querendo se unir com você, porque quer transar com você, porque quer ver o seu corpo por N motivos, sabe? Então, é uma coisa que mexe constantemente, porque mesmo que você não queira pensar sobre isso, o mundo ele não deixa você deixar de pensar sobre isso, né? Porque você tem que ter cuidado. É um cuidado, assim, redobrado, né? Que o mundo já é um problema, já é caótico, já é estressante e causa medo. E, além de tudo, você é vista como um objeto sexual. Então, parece que toda mulher ela tem que provar todos os dias que ela não é um objeto sexual. Ela é um ser humano com cérebro, com ideias e que é capaz de fazer muita coisa assim. E, sabe, além disso tudo, você que é homem, né, imagine que além disso tudo, você ainda é pobre. Ser pobre no movimento ambiental, em qualquer movimento, em qualquer situação da sua vida, basicamente, né, ser pobre já é difícil. Mas é muito complicado porque é um trabalho que você faz unicamente por amor. Porque você fica desesperado.
porque as pessoas não entendem que o ambiente precisa sobreviver para que a gente consiga sobreviver. Então, eu, pelo menos, fico agoniada, desesperada, assim, com galera, o que vocês estão fazendo? Então, é um trabalho por amor e é um trabalho voluntário que não dá grana. Se alguém tiver um jeito de me dar dinheiro por isso, obrigada, mas até agora não dá dinheiro nenhum. E ainda assim a gente tem que se deslocar, né, para os lugares, a gente tem que dedicar horas e horas estudando e acompanhando a loucura que é a conjuntura política atual, né? E a gente tem que estar lá, né? A gente tem que conseguir ir de ônibus da UFC para a Assembleia e voltar da Assembleia para o laboratório que é na UFC também, e fazer tudo isso num dia só e voltar para casa viva, né? Sem maiores preocupações. Então, o ônibus, nossa, uma das dificuldades de ser mulher no movimento ambiental, acho que uma das principais é o ônibus. Porque, cara, você andar de ônibus direto, sendo mulher, é uma coisa, assim, assustadora. Eu, né, já tenho um padrão de comportamento no ônibus. É ficar com a cara de puta e olhar no fundo dos olhos de qualquer pessoa que passe perto de mim. Então, imagine que você, além de fazer isso tudo, além de andar de ônibus, você ainda tem que estar 100% ligada para ninguém passar o pinto nas suas costas. Então, assim, pra que, meu Deus do céu, esse caos todo? A gente poderia viver em paz, né? Mas não. As pessoas ainda têm dificuldade de entender que nosso corpo não pertence a elas, né? E Tainá, uma coisa que Oi? Uma coisa que ficou evidente na tua fala e na das outras meninas também é a questão de que, como parece que nós somos um alvo muito mais fácil, e a gente tem que estar sempre lutando pelo óbvio, né? Que é mostrar que nós não somos apenas um corpo, nós não somos um objeto, e nós somos seres pensantes e produtores de ciência também, fazedores de ciência. Gente, a gente tá com o tempo no limite total, estourando mesmo, assim. Tiveram algumas perguntas, só que a gente vai precisar encerrar. E alguém pediu para a Clara falar sobre a rede de apoio de mulheres. Já? Gente, passou muito olha, rápido. A gente não falou nada. Dizerem que é mentira, tá? Ó, anotações que eu fiz das falas das minhas colegas, de coisas que eu queria perguntar para vocês. Eu acho que a gente já coisas que eu acho. A gente pode encerrar e continuar com... Né, porque tiveram alguns pontos das falas das meninas que eu acho que são tão relevantes. E aí eu queria só sintetizar alguns pontos que talvez para quem esteja vendo, em relação à teoria feminista, só mesmo resumir um pouco em palavras-chave para que as pessoas que estão vendo pudessem pesquisar sobre. Porque algumas das coisas que a gente falou, elas se interligam, né? E aí, enfim, tem algumas coisas que eu queria só sintetizar nessas palavras-chave, entendeu? Para ficar mais fácil para quem quiser, depois daqui, já ir pesquisar mais sobre. Mas, enfim, é só uma sugestão. Se tiver tempo, a gente faz. Alô, tá cortando. Também. Eu vou chorar em posição fetal. Pronto, Clara, eu acho a ideia massa. Acho que também se cair tem um tempo limite, né, do Instagram. Mas se cair, a gente abre outra live. Continua. Tá. Acho que pode abrir outra live. Viu? Eu abri. Eu vou tentar ser o mais... Por mim também. O pessoal tá dizendo pra não parar. Vai. Pois pode continuar. Vamos. Gente, a gente pode combinar um tempo de fala, né? Então, cada uma pode falar 5 minutos. Pronto. Né? Essa é a sua arremate, né? Já peguei minha palavra. Para ser o meu arremate, assim, eu queria só, então, sintetizar algumas coisas que foram faladas em palavras-chave, para ficar mais fácil essa pesquisa depois, para quem quiser, né, se aprofundar no tema. Um ponto que eu acho, como eu falei no comecinho, super importante a gente frisar é a questão do ecofeminismo,
que é justamente a ramificação do feminismo interseccional, que estuda essa relação entre a exploração da mulher pelo patriarcado, que é essa conjuntura que legitima o machismo e a misoginia e todas essas coisas que a gente conversou aqui, que diz que, tipo, é ok o cara passar o pinto na bunda, né, da caiafa quando ela tá no ônibus. Óbvio que não é ok, mas eu tô dizendo assim, para o patriarcado isso é ok, né? Ok o cara fazer assédio moral comigo e assédio sexual comigo no trabalho. Tipo, não é ok. Mas o patriarcado, ele reverbera culturalmente essa construção de que o homem tem um poder maior do que a mulher, né? Então, isso é simplesmente uma construção de gênero, é uma construção social, e da mesma forma que nós, seres humanos construímos, podemos desconstruir e criar novas soluções. Então, estudem sobre o ecofeminismo. Um ponto que as meninas falaram, que foi muito recorrente na fala delas, foi a questão da gente ter que provar o tempo todo que somos capazes, além de bonitas. Tem um termo para isso, chama Síndrome da Impostora. Sim, muito bom, maravilhoso. Que a Tabata falou também, as mulheres são as chefes da família e ainda assim são silenciadas na família dela. Isso é realidade na grande maioria dos lares brasileiros, né? Eu vou falar especificamente de Brasil, eu sei que em algumas outras culturas também, mas eu vou falar especificamente daqui porque é o que eu conheço os dados. As mulheres são maioria de chefes de família no Brasil, principalmente quando a gente fala de classes de base da pirâmide, tanto que o projeto Minha Casa Minha Vida, ele tem que ser o nome da mulher. O Bolsa Família. O Bolsa Família, para evitar que o cara beba, jogue, abandone a família, enfim, a gente tem, infelizmente, no Ceará, o número de mães solo é maior do que a média nacional, e também no Ceará o número de mulheres que aceitam remuneração abaixo do que seria o adequado para a função dela é menor. Eu não tenho nenhuma pesquisa que comprove a interligação disso, mas eu tenho minha pulga atrás da orelha de que as mulheres aqui acabam aceitando mais. A gente voltou, a gente tá no ar. Já leio as perguntas para vocês. Eu vou só mandar um abraço pro comediante e ator do A Casa dos Vetinhos. Minhas colocações. Vai poder. Moisés Loureiro. Meu amor. Te amo, amor. Olha aí. Pode continuar assim, cara. Quando que vai voltar? Voltamos? Agora a gente já voltou. Já voltamos, pronto. E aí, encerrando esse assunto, educação e desigualdade de salário, né? Eu queria também trazer um dado de que no Brasil as mulheres estudam mais e ganham menos. Que é muito do que vocês, meninas, falaram também da questão do lado acadêmico, né? De a gente ter o que provar o tempo todo que a gente sabe. E sim, isso acontece, inclusive, a gente estuda mais, a gente tem mais diplomas, a gente faz mais pós-graduação, mais mestrado. Sim. Justamente porque a gente tem que comprovar no papel. Tipo, tá aqui, ó, eu tenho um certificado dizendo que eu sou inteligente, não sou só bonita. E aí, um outro ponto que eu achei bem interessante, né? Foi a questão sobre crescermos juntas, né? Que tem uma frase que eu acho muito linda, que as mulheres são como as águas. Elas crescem quando se unem. E aí eu lembrei disso, só um ponto. Essa questão do estereótipo de feminilidade também, que ambas falaram, né, assim, de tipo, de ter que ser a mulher mais parruda, ou então de, porque é mais moleca, é lésbica, então a gente tem, ao longo da história, né, principalmente ocidental, a gente tem vários arquétipos do feminino, principalmente numa sociedade judaico-cristã como a nossa, a gente tem o arquétipo da mãe virgem, Maria, a gente tem o arquétipo da puta, Maria Madalena, a gente tem vários desses arquétipos, né? E acaba que existe essa dicotomia que, no geral, as mulheres elas são separadas entre as para comer e as para não comer. Resumindo. Né? Então, assim, as mulheres, as que são gostosas, elas são objetificadas. As mulheres, tipo, se for uma lésbica considerada masculina, tô falando de estereótipo, tá, gente? Não é uma coisa que eu concorde. Masculina, aí ela é brother, ela é chapa, ela é uma de nós, mas também se for a lésbica
feminina, ela também é objetificada, porque né, a fantasia de muitos caras é transar com 2 mulheres. Então, também é objetificada da mesma forma. Eu já fui empurrada, já fui obrigada, aspas, mas óbvio que não fiz isso, a beijar a minha ex-esposa embalada para poder comprovar que eu estava acompanhada, porque o cara não saía de perto. Então, assim, são muitas situações de assédio que as mulheres lésbicas sofrem também, né? Um ponto que a Caiafo falou, assim, todas nós falamos sobre de alguma forma, mas que eu acho que a Caiafo foi a que tocou mais nesse ponto, que ela disse assim, a gente passa por tudo isso e ainda tem que estar lá, né, tipo, representando no pique, dando gás, né, sofrendo assédio, saiu de casa, já recebeu um fio-fio, tá dentro do ônibus, recebeu uma palpada na bunda, chegou na academia, chegou na universidade, o professor tá ali desmerecendo o teu trabalho, mas ainda assim você tá lá lutando pelo seu espaço. Tudo isso fala muito de inteligência emocional. Então, é outro ponto que a gente também não pode deixar de falar, porque a gente também não pode exigir que uma pessoa nessas condições, seja qual for a condição de desigualdade, não vou nem falar só de mulheres, né? Mas como é o nosso foco aqui, mas se a gente for falar de pessoas negras, se a gente for falar de LGBTQ no geral, pessoas pobres no geral, né? Como a Caiafo também falou muito, todas essas minorias sociais, a gente precisa também entender que não basta a gente criar um programa de diversidade na nossa empresa, na nossa universidade, enfiar a pessoa lá dentro. Cara, às vezes a pessoa não tem o dinheiro do ônibus para chegar. Exatamente. Às vezes a pessoa tá apanhando do marido ou tá com o filho passando fome, mas tá lá tentando, entendeu? Tá lá tentando estudar. Não é a mesma condição de uma pessoa que passou no vestibular e o pai deu um carro do ano. Então, assim, esses programas também de diversidade, no geral, não só focado em diversidade de gênero, né, empoderamento feminino, etc., eles também têm que ser mais profundos e pensar na inteligência emocional que essas pessoas precisam desenvolver, porque a gente tem que ter muito mais resiliência para que a gente consiga, de fato, estar ali operando e tentando um espaço que seja de igual para igual. E aí, para encerrar aqui minhas colocações sobre as falas das meninas, que eu achei lindíssimas e fiquei super inspirada, eu já fui escrevendo aqui 1000 coisas, eu queria indicar para vocês assistirem um filme que chama Estrelas Além do Tempo, que fala sobre 3 cientistas negras da NASA. Maravilhoso. E que mostra muito, tanto a questão, elas sofriam a opressão de gênero, como sofriam a opressão racial. E aí eu acho super interessante, porque já que a gente está falando muito de ciência, né, do meio científico, infelizmente muitas coisas do que elas passam não mudou até hoje. Algumas coisas sim, de segregação racial mais óbvia, assim, né? Na época tinha o banheiro dos negros e o banheiro dos brancos, a faculdade dos brancos, a faculdade dos negros. Tecnicamente isso mudou, mas na prática não mudou, né? Porque a gente continua tendo que ter sistema de cota, a gente continua tendo que ter uma série de ações afirmativas para que a gente consiga caminhar rumo à igualdade, porque ter igualdade de fato a gente não tem nenhuma, né? A gente está muito longe. Que a gente tem, viu? Tem que a gente tem cotas, porque Ave Maria, se não tivesse. Não, só não ia nem me formar. Só para finalizar, só para complementar a tua fala, Clara, para quem não sabe, né, a maioria das pessoas em extrema pobreza e em condições de pobreza, né, que são 2 âmbitos diferentes, aqui no Brasil, são mulheres negras ou pardas com filho e sem marido. Então, elas estão, assim, no aspecto social mais pesado, mais vulnerável que a gente tem, infelizmente, né? Sim, muito, muito importante trazer esse dado também. E as perguntas, Amanda? Amanda, eu vou voltar. Amanda, oi. Amanda, oi. Vai, Amanda. Tá me ouvindo? Tamo, cadê tu? Tamo agora sim, mas tu não tá aparecendo. Tu tá fantasma.
Ah, certo, tudo bem. Eu vou voltar falando do abraço, que ainda não tinha dado certo. Um abraço pro ator e comediante do La Casa dos Vetim, o Moisés Loureiro. Meu amor! Maravilhoso. Beijos! Então, tem um abraço também para Tayane Costa, para Sabrina, pro Guerreiros do Amazonas, pro Rodolfo e pro Léo. Abraço, galera. Beijos, beijos. Tinha uma pergunta aqui para Clara, que é para ela falar um pouquinho sobre a rede de apoio entre mulheres. Tá, para falar sobre sororidade, né? Eu acho que eu tô no momento da minha vida que eu tô vivenciando, eu até escrevi sobre isso já no meu Instagram, no feed, eu tô vivenciando o meu momento de maior sororidade na prática possível e que eu nunca imaginei que fosse tão real. Porque tem muitas coisas sobre maternidade que a gente escuta e que as amigas comentam e que, tal coisa é difícil, tal coisa é de boa, e a gente vai dentro desses mitos e verdades, né? Encontrando o próprio caminho. E eu nunca vivenciei a sororidade de uma maneira tão prática, tão latente, tão feroz como agora na minha gestação. Assim, é uma coisa absurda, absurda. A gente está vivendo um momento de isolamento social. Eu não me sinto isolada, não me sinto... É óbvio que me sinto isolada em outras instâncias, mas no sentido assim, desse acolhimento, eu me sinto totalmente... na zona de conforto mesmo, porque eu tive uma rede de apoio incrível, não foi uma gravidez planejada, então, assim, não tinha grana guardada, também não tenho uma condição social, tipo, né, não sou rica, abastada, herdeira, não é uma coisa assim, tudo bem, gente, botar uma criança no mundo, tá tudo certo, vamos lá, comprar tudo e salvar o novo, não. E assim, eu tô ganhando muita coisa, né? Muita coisa, assim. E quando eu digo que eu tô ganhando muita coisa, não é só físico, material, né? De doações e tudo, mas tô ganhando tanto acolhimento, sabe? Assim, de leitoras, de seguidoras, de pessoas que eu nunca vi. E por que eu tô dando esse exemplo? Porque às vezes a nossa rede de apoio são pessoas que a gente nem conhece. Sim. São novos pontos de contato que a gente cria por conta desses assuntos específicos, né? Então, quando eu montei o coletivo feminista, que chamava Luz de Dandara, ele funcionou durante quase 3 anos, né? A gente fez várias ações pela cidade, foi muito massa. Participou de vários eventos, de congressos, a gente fez várias ações anti-assédio no carnaval, né? Então, assim, foi algo muito legal, que a gente fez há vários anos atrás. E, de novo, foi um assunto, eu juntei algumas amigas, a partir disso, várias outras meninas foram dizendo, cara, eu quero saber mais sobre o feminismo, e eu posso ir também, a gente fazia reuniões semanais, todas as quartas-feiras, aí uma amiga tinha um ateliê de costura e falou, tipo, gente, se vocês quiserem, a gente pode se reunir aqui. Aí a outra falou, não, eu faço bolo, eu faço salgadinho, eu posso ficar levando, porque normalmente as discussões, assim como a gente, excediam o tempo, porque era muito assunto para a gente conversar. E aí muita gente ia depois do trabalho, não tinha grana para comer, não tinha grana para voltar para casa, então a gente começou a fazer toda uma rota das caronas, assim, se agilizar para a galera não deixar de ir. A gente tinha cadeirante, tinha periférica, tinha casais homoafetivos, tinha mulher trans também. Então, assim, realmente era um coletivo interseccional. E a gente ia tratando, todas as quartas-feiras, a gente ia tratando de assuntos diferentes, né? Justamente com esse objetivo da gente tentar absorver o máximo, tanto a gente no nosso cantinho, de um assunto de repente que você não domina, então você fica aqui e absorve, como também da gente dar o lugar de fala para cada uma das manas falar da sua vivência, que eram sempre muito distintas. Então, a tua rede de apoio, a tua rede de sororidade, o que é sororidade? Mulheres, o sentido literal da palavra, mulheres unidas com um objetivo comum. Isso pode ser no mercado de trabalho, pode ser tipo aquela tua colega de trabalho que tu olhou pro lado e disse assim, mulher, não tô aqui fulano de tal, toda vez que a gente tá numa reunião, ele interrompe a gente, ou então ele dá a ideia como se fosse dele, mas na verdade foi nosso, a gente discutiu, tipo, vale, mulher, eu também notei isso,
vamos se unir aqui na próxima reunião, a gente, tipo, dá um jeito de peitar isso aí, dá um jeito de de dizer assim, pois é, na última reunião que a gente teve com fulano, a Cicrana, ela deu uma ideia muito boa, e aí eu queria reforçar aqui que essa ideia dela é bem bacana, eu acho que a gente deveria botar pra frente. Então, assim, pode ser uma pessoa do teu lado, pode ser tua mãe, pode ser tua filha, pode ser tua irmã, pode ser tua prima, pode ser tua colega de faculdade, né? Que vai se unir aí com você para, de repente, fazer uma denúncia contra um professor abusivo, mas podem também ser essas mulheres que estão por aí espalhadas e que você ainda nem conhece, e às vezes a gente só precisa de um pontapé, de alguma forma da gente sair da nossa zona de conforto, para a gente rasgar esse tecido aí que está cegando a gente e conseguir receber essas mãos que já estão estendidas para a gente, mas que a gente ainda não percebeu que elas estão estendidas e de fato segurar na mão dessas mulheres e crescermos juntas, como a Tabata falou. Então, acho que tem esse lado da gente também prestar atenção em quem está do nosso lado, pensar mais nas mulheres como aliadas e não como competição, né, que é uma coisa também que o patriarcado colocou na nossa cabeça, de que a gente tem que competir por beleza, a gente tem que competir pela atenção dos homens, para quem é hétero, né, ou bissexual, que a gente tem que concorrer por esse status social, esse glamour e não sei o quê. Tipo, não, cara, a gente tem que se unir para destruir essa pitomba, para não falar um palavrão, desse patriarcado, entendeu? E desse sistema opressor, porque patriarcado e capitalismo são duas faces da mesma moeda, né? Então, a gente tem que pegar essa moeda e jogar ela na Conchinchina, derreter, transformar num brasão aí de feminismo, e também prestar atenção em quais são esses pontos de contato que a gente não está iniciando também, né? De repente, colocar, tipo, e também nos stories, gente, tô querendo fazer um que a gente sobre isso, ou então a gente pode, né, ver os movimentos que já existem, movimentos políticos, movimentos como Leia Mulheres, gente, tô querendo para ler só editoras de mulheres, ver os movimentos que já existem, movimentos de formas, vai daquilo que você tá sentindo, que você precisa, e também de olhar para fora e sentir o que é que você pode ajudar, porque além da gente perceber o que é que a gente precisa, a gente também tem que perceber como a gente pode se doar, como a gente pode se colocar, como a gente pode ajudar da mínima forma possível. Às vezes, algo mínimo que a gente faz para alguém já é o máximo. Então, é mais ou menos isso. Eu vou já continuar um pouquinho a tua fala, mas antes, Tayane, obrigada pelo carinho dos comentários. E, Clara, enquanto você estava falando, eu estava lembrando que ontem estreou na Globo a série Aruanas. Não sei se vocês viram. Que ela fala sobre quatro mulheres. Eu tô louca para assistir, Ai. Financiada pela Globo, financiada por uns lobistas aí, já conheci mais. Pois é, o dilema, eu né? acho que eu pensei que tu ia dizer que fazer um trabalho importante. Uma coisa assim. Pois é, mas fiquei nesse dilema também, né, do financiamento. Mas muito importante, porque fala um pouco sobre o que a gente está conversando aqui, né? Que são mulheres, inclusive lá são 4 mulheres que estão à frente das pautas ambientais, das lutas ambientais, né? Aí, Clara, também te ouvindo, eu fiquei pensando sobre como que é o processo de cada um, assim, o que é a rede de apoio para cada mulher, né? No caso, que estamos falando de mulheres. Para mim, acho que ouvir sobre trajetórias é muito terapêutico. Eu sempre gostei muito de narrativas, sou apaixonada por narrativas. Então, o que me ajuda muito no processo de autodescoberta, de autocura e tudo mais, é sempre ouvir sobre mulheres. E quando eu escuto as dificuldades que elas tiveram e tudo mais, eu sempre encaixo aquilo para mim e me faz ter um outro olhar sobre alguma situação que eu já passei antes, né? Então, acaba que é um remédio de cura mesmo para mim poder ouvir. E acho que por isso momentos como esse que é tão importante, né? Porque a gente se ouvindo, a gente se conhecendo, sabendo que a gente existe, a gente consegue se apoiar também, né? Quando, como tu falou, né? Nesse momento tu tá descobrindo apoio de pessoas que tu nem conhece pessoalmente ainda. Mas é isso. Vem apoio de tudo que é lado. Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas também.
A Monique perguntou: como as meninas enxergam a forma que somos recepcionadas em movimentos e a diferença da forma que os homens são recepcionados? Vai. Como assim? Eu não entendi. Eu acho que a Tabi pode responder essa, né? A gente pode manter a ordem. Não sei. Pode ser uma coisa rápida O meu vai também, ser né? vai ser bem resumido, assim. E vai ser muito da minha perspectiva, mas eu acredito que as meninas Fala aí, talvez Clara. tenham situações análogas pelo que elas falaram. O que eu percebo de diferença é que, assim, você tem já um currículo muito parrudo, e aí, tipo, beleza, você é uma autoridade. Tipo, ok, você é autoridade naquele assunto, então beleza, a gente respeita ela. Ou você é tratada como bibelô. Você é tratada assim, como tipo, ai, não, vamos mandar a fulana falar sobre isso. A fulana dá entrevista porque ela é bonita, ela fala bem. Então, assim, eu vejo essa dicotomia, assim, do tratamento de gênero, né? Essa coisa de botar a mulher como um ícone também, às vezes por ser atrativa, por ser atraente, de colocar mais a mulher nos espaços, em alguns espaços de visibilidade, não pela potencialidade dela, mas por ela ser mais convidativa fisicamente, por ela ser mais bonita. Então deixa que a fulana fala, deixa que eu vou fazer foto para divulgar, a gente bota a fulana que é linda. Ai, sabe, umas coisas assim que eu fico, gente, como assim, sabe? Então, é como um produto, né? É como um produto vendável mesmo, Exatamente. Garota propaganda, né? Então, eu vejo muito essas coisas, esses dois pontos. Então, assim, ou você... E um terceiro ponto que as meninas falaram muito, que é a questão, assim, de, tipo, até você virar alguém na vida, você é totalmente ninguém, assim, tipo, os caras não se esforçam minimamente para te acolher, né? Então, assim, eu percebo essas três ramificações, assim, de acolhimentos, entre várias aspas, dentro de movimentos, não só ambientais, tá? Em movimentos sociais eu vejo isso também, bastante, inclusive. Sim. É difícil, porque a gente vê essa diferença muito grande, eu até me preocupo, né, se a visibilidade que estão me dando nesse momento é tirando a visibilidade de alguma mulher que já estava lá, ou que também quer falar, que também tem um local de fala. Isso eu me preocupo bastante com essa questão de visibilidade, da visibilidade que a Clara falou, por ser bonita, esteticamente mais atraente e tudo. Dentro de um padrão, né? Exatamente, entendeu? Tipo, é sempre as mesmas pessoas que estão sendo convidadas a falar, né? Tipo, eu e a Tainá somos pobres, eu também sou de família pobre, tanto que hoje foi o corre para receber os R$600 e já foi destinado para todas as contas. Então, tipo... O meu foi negado. Oh, amiga. Meu Deus. Mulher, pede de novo. Dá pra pedir de novo. Dá pra pedir de novo, mas porque eles disseram que os dados estavam errados, mas não estavam. Vale. Pois o meu também deu a mesma coisa, dizendo que os dados estavam errados. Eles disseram que os meus dados estavam errados. No registro nacional, meu gênero tá errado. Eu sou trans, eu não sabia. Que é isso? O Brasil se obrigado a trans, Clara. Gente, sério, o Brasil se supera, né? Sempre. Então, eu percebo uma coisa que bate muito na tecla pra mim, que é quem vai falar, né? Tipo assim, você pode, como as meninas falaram, a gente tem sempre que estar comprovando em papel e material que a gente sabe, que a gente é capaz, mas na hora de bater de frente, né? Na hora de realmente ir lá e falar, galera, ó, tá errado, então ir numa assembleia e falar e ser ouvida de fato, né? Acaba sendo homem. E eu me preocupo muito com a questão de
não silenciar outras mulheres, né? Como a gente recepciona elas, como a Tainá falou, como um ser humano, como todo mundo é. Como um ser humano, homo sapiens, somos todos bichos, né? Então, somos todos iguais, não queremos essas diferenças. Eu percebo que tem bastante distinção quando você tem um homem. Acho que na questão do meio ambiente, né? Por termos mais mulheres representando, por termos mais mulheres dando gás, tirando seu tempo livre para trabalhar no meio ambiente. E quando recebe um homem parece que é uma novidade, é uma coisa muito nova. Então vamos guardadinho ele aqui, porque ele é precioso. E temos inúmeras mulheres maravilhosas que são silenciadas. Mas não é desse jeito, eu tô mentindo? É desse não, apenas jeito. Assim. Ai. Pois é. Vai, Tainá, pode falar. Pois é, gente. Gente, é o seguinte. Como a mulher, né, a gente já repara desde cedo que algumas pessoas têm interesse em o que é você fisicamente, né? Então, eu acho que com o tempo eu aprendi, não que seja um conselho, tá, gente? É porque, assim, estratégia, né, de sobrevivência, aprendi a tirar proveito, né? Então, assim, você quer meu rostinho, bebê? Ok, tudo bem, vou falar, mas vamos ver o que é que você quer que eu faça, né? Porque dependendo aí do que você quer minha voz, pra que você quer minha cara, eu não vou dar, né? Mas eu acabo tirando proveito disso, assim, e sempre estabelecendo um espaço de segurança com essas pessoas, né? Com o pé atrás sempre. Mas é isso, assim, infelizmente não tem jeito em relação a isso, porque você lida com homens diretamente. O tempo todo, em todas as áreas. Então, como as meninas disseram, assim, as lideranças, os chefes, os comandantes, os que escolhem, são homens, né? Então, sempre me mantendo profissional, né? Sempre mantendo um espaço de deixar óbvio o que é que eu estou fazendo ali naquele espaço, entendendo que, sim, às vezes ele acaba tirando outras pessoas que já estavam lá. Eu sempre tento, se tem uma pessoa fazendo aquilo ali, eu apoio, né? Tento sempre apoiar, né? Então a Tabata, por exemplo, faz um trabalho de educação ambiental mais presente nas redes do que eu, né? Que trabalho mais com política nas redes. Então eu sempre procuro estar enaltecendo o trabalho e a voz dela, né? E fazendo coisas diferentes, assim, eu tento no máximo ser um indivíduo, assim, que sirva para alguma coisa, não que seja uma generalização, tipo dizer assim, olha, você tem certeza que não tem mais outra mulher que é melhor nisso do que eu e ela poderia estar aí, né, antes de mim. Mas isso é muito presente. Eu acho que outra coisa que eu tenho dificuldade também, que eu tive dificuldade, né, eu não tenho mais, né, a questão dos relacionamentos, né? Então eu tinha um relacionamento hétero, né, que sempre era um problema, porque todas as pessoas que estão, assim, em lideranças de coisas, e eu preciso contatar, e eu preciso, às vezes, adquirir determinado contato, são homens. E a pessoa com quem eu me relacionava me pressionava muito quanto a isso, né? Então, além de ter as dificuldades de enfrentamento dos homens lá nessas lideranças, eu ainda tinha isso na minha vida. A pessoa direto dizendo, nossa, será que ele não quer só te usar? Será que ele não quer só? Então, além disso tudo, você ainda tem essa pressão e você ainda ficava, assim, uma loucura na sua cabeça. Meu Deus, eu não posso de forma nenhuma parecer nada sexual, assim, então vamos isolar a sexualidade. Então, eu não posso ser sexual, mesmo que eu não seja, assim, entendeu? Que eu não esteja ali para aquele propósito. Mas é como se todas as pessoas ao redor te enxergassem como isso, como uma criatura, assim, feita para possuir, né? Então, isso tem em
todos os cantos, assim, até nos movimentos que a gente participa e principalmente na política, né? A Clara falou muito bem a questão das mulheres estar mais presentes no movimento ambiental, mas mesmo assim os homens que estão na liderança, a gente vê isso aí, né? No nosso governo, na nossa conjuntura, assim, o ministro ridículo do meio ambiente que a gente tem, né, seu Ricardo Salles, é um homem branco, cis, rico e corrupto, né? Lideranças do IBAMA agora sendo mudadas para militares, homens brancos, héteros, ricos, né? Então, assim, as lideranças... Exatamente. E é uma coisa, assim, que a gente tem que enfrentar. Não pode fingir que não existe. Não dá para fingir que não existe. Sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha e qualquer tipo de contato que eu vou fazer com qualquer pessoa, seja no movimento ambiental, seja no movimento político, social, não importa. A pulga tem um monte, na verdade. Acho que deve ter umas 5 pulgas aqui atrás da minha orelha e 3 nessas. Porque é Ave Maria. Eu já ouvi umas coisas também. Pois é, gente. Tem algumas perguntas que eu vou trazer para vocês. Massa. Sobre isso que vocês estavam comentando, sobre a questão do próprio corpo da mulher, né? Eu acho que me faz pensar sobre quem constrói a história, né? Porque sempre a quem a gente tem que se referir são homens. Sempre que convidam são homens. Sempre quem está direcionando algum negócio são homens ainda. Então, quem constrói a história, né? Isso sempre me pega muito na minha cabeça. E também me faz refletir muito sobre... A história foi construída, principalmente a história ocidental, que é a que mais infelizmente, a que mais nos influencia e nos construiu. Ela é uma história que foi contada de uma perspectiva de homens brancos, héteros, cis, de realezas, né? Então, é uma perspectiva muito cega, é uma perspectiva de um só ponto de vista, né? Então, quando a gente pega qualquer livro de história... Unilateral, de qualquer ciência, na verdade, né? Quem são os grandes cientistas, os grandes filósofos, os grandes pensadores, quem são os grandes nomes da arte? São sempre homens, né? Então, é muito difícil a gente crescer com essa noção de representatividade, com essa noção de que eu posso ser o que eu quiser, sendo mulher, eu posso chegar onde eu quiser, se eu não tenho essa representatividade, né? Se eu não tenho essa visibilidade, eu não consigo me imaginar. E você tolher a pessoa de sonhar, eu acho que assim, é uma das maiores brutalidades que a gente pode fazer com o ser humano, é tirar da gente o sonho, né? Tirar da gente sequer a possibilidade do sonho. Então, isso acontece muito em relação a muita coisa, infelizmente. Não só a história, mas em relação a diversas ciências, diversos saberes, né? Nossa, gente, pode falar, Amanda, desculpa. É que acaba que a gente fica sem referencial, né? Também. Eu vou seguir com os abraços aqui, tá? Rapidinho. Um abraço pro pessoal do Greenpeace de Belo Horizonte. Um abraço para a Débora, para a Kátia também, para o pessoal da Biblioteca Comunitária e para o Edu, meu companheiro, que está acompanhando a gente. Meninas, seguindo, tem uma pergunta da Maria Vitória, que é assim: como vocês acham que a gente pode tratar sobre a questão feminista numa família que é mais conservadora? Aí a gente vai voltar um pouquinho, né, nas falas. Acho que famílias conservadoras que são lideradas por mulheres, como já foi dito, é uma realidade no Ceará e em muitos interiores, inclusive. E aí eu vou abrir o microfone para vocês falarem sobre experiências, relatos, pesquisas. É um desafio e, infelizmente, não tem como a gente falar de uma maneira tão homogênea, né? Porque cada família vai ter uma realidade diferente. Como a gente falou aqui, a gente está batendo muito na tecla dessa questão das desigualdades, né?
seja desigualdade de classe, de gênero, de orientação sexual, enfim, né? Tem várias desigualdades étnico-raciais também. Então, de que família a gente está falando, né? De que família tradicional brasileira a gente está falando? A gente está falando de uma família conservadora indígena, a gente está falando de uma família conservadora preta da periferia, a gente está falando de uma família branca da periferia, também já tem diferença. A gente está falando de uma família que mora no Meireles, ou a gente está falando de uma família da Caucaia, né? A gente está falando de quais famílias. Por isso, é importante a gente não homogeneizar tanto, porque a gente tem uma diversidade muito grande, né? A gente tem um país que é imenso, que é continental, que de estado para estado, às vezes, assim, um estado que é divisa com outro, você já tem uma diferença cultural e social brusca em relação aos tratamentos com as mulheres, né? E assim, no geral, minha tática, aí eu vou falar por mim, tá? Primeiro, esse ponto sobre a questão de não generalizar tanto. Vou falar muito da minha opinião e da minha vivência com outras famílias que não é sobre a minha família, porque a minha família é militante de esquerda, militante feminista, várias mulheres, então, assim, não é parâmetro. Eu tenho plena consciência do privilégio que eu tenho, né? Temos outras questões, outras desconstruções, porque aí as gerações também, né, têm suas cabeças duras aí a serem abertas, assim como eu também tenho muito que aprender com o legado que minhas tias e minha mãe deixaram e ainda estão deixando por aqui. Mas, claro que a gente não está isenta de briga, não está isenta de bater de frente nas nossas ideologias. Mas, assim, um ponto que eu acho importante é a comunicação não violenta, sabe? Assim, a gente tentar ter empatia também com a limitação do outro. Eu acho importante a gente não tentar impor aquilo que é a nossa visão, a nossa escolha, ou que é a nossa perspectiva. É claro que tem coisa que revolta, sim, que a gente fica com ódio, sim, que a gente quer quebrar tudo, sim, que a gente quer escrever textão, que a gente quer bater boca, que a gente tem vontade de pegar um copo assim, de qualquer coisa que tenha tacar na cara da pessoa quando ela fala um absurdo. Vem essa raiva, né? Porque a gente está falando aí de uma raiva que é ancestral, que não é só nossa. E às vezes a gente vê a situação de opressão, né? Como a Tabata falou, por exemplo, uma situação de opressão que ela vê que não só com ela, mas com outras pessoas que ela ama da família dela. Então eu acho que isso revolta ainda mais, né? Quando a gente vê pessoas que a gente ama sofrendo opressão, assim, você fica puta por você mesma e fica puta por quem tá do teu lado. Então, assim, é difícil a gente manter essa calma. Mas eu acredito muito no diálogo, eu acredito muito na educação, senão eu não estava nem aqui participando, né, dessa live. Acredito muito nesses espaços, acredito muito no poder da comunicação enquanto comunicóloga, acredito muito no poder da mídia, no poder positivo que a mídia tem para trazer esses assuntos. Então, assim, às vezes eu gosto de ver um documentário com a minha mãe sobre um assunto assim que a gente tem algum embate, ou eu mando uma matéria para ela, ou então quando é alguma amiga que está com uma dificuldade, né? Tipo, eu tenho uma amiga que é negra e a mãe é branca, né? O pai é negro e a mãe é branca, e ela foi relatar uma vez assim, umas situações de racismo que ela recebeu, e a mãe, tipo, minha filha, pelo amor de Deus, também não exagera, isso daí não é racismo, não. Ela ficou, tipo, minha própria mãe está me dizendo o que é e o que não é racismo, sendo que ela é branca e a negra sou eu, sabe? Assim, ela ficou passada e ela veio falar comigo com ódio, que teve mó quebra-pau em casa, não sei o que. Aí eu, cara, mas tu já tentou conversar com ela de uma perspectiva sem ser impositiva, sem ser dizendo, tipo, você não sabe de nada porque você é branca? Cale a sua boca porque não é seu lugar de fala? Então, vindo para lugar de fala, eu aconselho lerem a série Feminismos Plurais, e principalmente o livro O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Esse livro é incrível e ele nos ajuda muito a aprender a dialogar com as pessoas que pensam numa perspectiva diferente da nossa.
Não dizendo que a gente tem que dar biscoito, não dizendo que a gente tem que alisar a cabecinha e o bichinho, ele não sabe o que diz. Não é isso, tá, gente, que eu tô falando. Mas é que também não adianta, em situações, principalmente dessas de vínculos afetivos, de família, não adianta a gente bater a porta do quarto, não adianta a gente gritar na festa da família e fazer o caos, não adianta. Porque nessas situações, sempre quem vai sair errada é a gente. A gente vai ser vista como errada, a gente vai ser vista como encrenqueira, a gente vai ser vista como a ovelha negra, ou a ovelha arco-íris, enfim, a ovelha verde, o que vocês quiserem, né? Mas a gente que vai ser vista como essa pessoa que não deve ser ouvida. Tipo, olha, aí não sabe nem conversar, a menina, taca a porta logo do quarto, não sei o quê. Tipo. Então, a gente tem que buscar também ser mais política nesse dia a dia, no sentido mesmo de ir construindo esse ziriguidum aí da conversa e, aos poucos, comendo pelas beiradas para poder fazer as pessoas entenderem de fato o que a gente está falando. Porque muitas vezes elas realmente não entendem. A gente também ter essa empatia de perceber que o outro, às vezes, não entende. A gente já vem toda uma construção, a gente já estudou, já leu sobre, viu documentário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, na hora que a gente vai conversar com uma pessoa que não passou por nada desse processo, a gente quer que essa pessoa tenha a mesma perspectiva que a gente? Claro que não vai ter! Então, assim, a gente tem que ter essa paciência também quando a gente fala de pessoas que a gente tem esse vínculo afetivo, tá? Não tô falando de qualquer pessoa na vida, não. Mas de pessoas que a gente tem esse vínculo afetivo, eu acho que é importante a gente, da mesma forma que a gente quer ser acolhido, a gente saber acolher também. Então, fica a minha dica de ler O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. E perceber isso, né, que cada um tem as suas limitações, tem o seu tempo. Não adianta a gente bater de frente, até porque é uma coisa que você tá ali tentando explicar, tentando ensinar para a pessoa naquele momento, só vai começar a fazer sentido 3, 4, 5 anos depois, né? Tem um comentário aqui muito massa sobre isso, e eu vou ler aqui para todo mundo, tá? É da @cbiblioteca. Ela disse assim: sobre como mostrar para uma família conservadora, eu sempre tento mostrar aos poucos os assuntos e também vendo filmes, documentários na sala para minha mãe. Veio ouvir sempre, ela pergunta, e aí ela sempre pergunta coisas, né? E aí ela continua dizendo que, tipo, essa live, eu estou ouvindo do lado da minha mãe e ela tá aprendendo muito. Que massa! Legal! Maravilhosa! Linda, é isso aí. Mãe, é isso. Desculpa os palavrões. E massa a mãe que está se colocando também à disposição para ouvir o assunto que a filha está convidando, né? Que massa a atitude de ambas, da filha de convidar e da mãe de aceitar o convite. Então, obrigada aí para ambas. Fico muito feliz. Amanda? É tua vez, sabe, de comentar. Oi. Eu queria só mandar um abraço pra Débora, que tá na Indonésia. Ela tá assistindo a gente de lá. Gente, foi longe. Aí, Débora. Gente, abraço, querida. Débora. Babado. Irado. Incrível. Muito internacionais. Muito internacionais. Eu vou falar um pouquinho, porque assim, é muito complicado você ter diálogo com uma família conservadora e eu não sei, né, como é, mas assim, eu sou órfã de pai. O meu pai, segundo o que a minha mãe fala, né, o que a minha família fala, era um homem perfeito, assim, era aquele cara que levanta e faz o café da manhã e não fica esperando a mulher fazer o seu café da manhã para ele poder comer. Ele faz o café da manhã dela e dele e vai surfar e viver a vida deles. Infelizmente, esse homem morreu, deixou 2 filhos, e a minha mãe se casou com um monstro do Lago Ness. É assim que eu chamo ele. E aí, depois disso, né, minha mãe passou por uns processos complicados de depressão, né, porque, enfim, era o amor da vida dela, que tinha morrido, e a gente morava em São Paulo e teve que vir para o Ceará. E é outra vida, né, tipo, a gente não tinha, a vida que a gente tinha mudou completamente.
Então, ela se casou com um cara que tinha, na época, 19 anos, ela já tinha 2 filhos, e isso foi um baque, assim, para mim, né? Até hoje eu ainda lembro, eu no carro, a gente morava aqui em Fortaleza, atualmente eu moro em Fortaleza, e a gente mudou pro Eusébio, que é onde ela ainda mora, e até hoje eu ainda lembro na minha cabeça, eu dentro do carro pensando assim, para onde é que eu tô indo, o que é que eu tô fazendo, quem são essas pessoas, quem é esse cara, eu quero voltar para minha vida normal, quero que a minha vida volte ao normal. E assim, a minha vida decaiu muito, né, tipo, o meu padrasto, ele agredia minha mãe verbalmente, economicamente, todas as instâncias de agressões, né, isso aconteceu na minha família e eu pude ver com os meus próprios olhos o que o machismo faz. E o machismo, ele destruiu a minha família maravilhosamente bem. Eu fui expulsa de casa com 17 anos e eu e meu irmão, né, somos órfãos, a gente foi expulso, a minha tia acolheu a gente, acabou que eu morei com outras pessoas, morei com um ex-namorado, aí morei na universidade, e aí agora, depois que eu me formei, eu tô morando com a minha tia que veio de São Paulo pra cá de novo e tal, tá mais ou menos estável. E a minha família é o tipo clássico de família que a gente vê na novela, sabe? Que a gente escuta falar de que a mãe não consegue ter diálogo com a filha e ninguém consegue ter um diálogo, ninguém é resolvido por questões de uma pessoa de fora, né? Uma pessoa que entrou na relação, né, pai e filho, e acabou destruindo o relacionamento que tinha, a ponto de, tipo assim, eu falo abertamente, eu não confio na minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa que me pariu, certo? A minha mãe, ela não é uma pessoa que eu tenho como mãe, aquela pessoa assim que eu tenho como exemplo de mulher, como exemplo de nossa, eu quero ser essa mulher, eu quero, nossa, não, eu exalto a minha mãe em seus N coisas, mas o baque, né, foi tão grande da questão da separação, da questão da expulsão, da questão do trauma que eu vivi, foi tão grande que eu não consegui enxergar quando eu também entrei dentro de um relacionamento abusivo. E aí, a partir desse relacionamento, eu também não conseguia sair do relacionamento, eu também não conseguia ter apoio da minha própria família para sair do relacionamento. Conseguia ter apoio de ninguém. Então, com coisas bem drásticas acontecendo, foi que eu consegui realmente parar e com a ajuda, sororidade, foi a coisa assim que aconteceu para mim poder parar e alguém me ajudar a entender, alguém parar e olhar e falar, Tabata, tipo, parar de julgar, né, a pessoa, parar de julgar o comportamento, parar de julgar o que ela tá vivendo, que é uma coisa que eu percebo muito, que eu não faço isso por eu viver, eu ter vivido isso na pele algumas vezes, de julgamentos, né, a gente meio que, quando vai falar a priori com a família, a gente começa a julgar. Ah, mas você faz isso porque você é assim assado. Ou então, você faz isso por isso, por isso, por isso. E eu acredito muito em karma, sabe? Tipo, eu acredito muito nessas questões de karma, de tudo que você faz, acaba reverberando na sua vida no aqui e agora. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, com a minha família e comigo mesma, né, que vivia um relacionamento abusivo, que vivia uma agressão, que vivia delegacia, medida protetiva, delegado, tudo de, gente, eu vi tudo de ruim, vocês podem, até chantagem nas redes sociais eu já vivi e vivo ainda, né, não acabou, mas primeiro de tudo é ouvir, escutem essas pessoas, não julguem as pessoas por elas estarem nesse ambiente. A gente tem uma predisposição, porque nós mulheres agora estamos criando, né, uma nova vida, uma nova forma de ver para as mulheres futuras. E pouquíssimas mães estavam criando esse mundo. Tipo, a mãe da Clara é uma coisa assim inusitada para mim, a família da Clara, porque na minha família é normal. Tipo, a mulher sendo silenciada. É normal a minha mãe dar todo o dinheiro que ela tem pro meu padrasto e não ter
nada e achar que a gente quer acabar com a vida dela porque a gente não quer que ela continue o relacionamento. E a coisa que eu mais aprendi realmente é ouvir o que essa pessoa tem para falar. E se você for da família, é muito mais complicado você ajudar essa pessoa. É sempre aquele negócio, né? Quem vê de fora, o terceiro, causa mais como se fosse um remelixo ali, uma coisa que a pessoa escuta mais que você. Um impacto. Exatamente, causa um impacto maior do que você mesmo falando. É complicado falar de qualquer coisa, né, com a sua família, porque eles conhecem vocês desde criança, né? Eles trocavam as nossas fraldas, então eles sabem os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? A minha família sabe muito bem que eu posso falar um monte de coisa e eles falarem, menina chata, eu já fico com raiva, porque eu odeio alguns tipos de adjetivos que eles me dão. E eles repetem esses adjetivos e isso me deixa muito magoada. Então, existe uma psicologia que a gente tem que tratar, né, para poder falar com a nossa família acima de tudo. Mas uma coisa que eu sinto muito falta, né, porque eu moro perto da Rosalina, eu moro, tipo, umas ruas antes da favela da Rosalina, e eu sou uma pessoa que percebe muito o lugar que eu tô, o ambiente que eu tô, todo o canto que eu vou, eu percebo. E eu ainda percebo que eu me coloco dentro dessa questão de não conseguir levar a palavra do feminismo, o feminismo, a luta de direitos iguais, eu sou mulher, eu consigo, existem cotas, existem para dentro da favela, né, para dentro da comunidade, porque ainda é uma realidade que, né, a gente sabe que não é tão comum. A gente sabe que a realidade da comunidade é outra, a realidade da favela é outra, que a galera tem outras coisas envolvidas. E eu me coloco muito nessa questão de querer levar isso, né? E eu me cobro muito na forma de falar, na forma de pensar. E uma coisa que eu aprendi muito é ouvir, né? Sempre escute. Escute. Às vezes eu fico assim, meu Deus. Ai, o que tá falando isso, né? Tipo, sumiu. Me mordendo. Voltou? Me mordendo por dentro para falar alguma coisa, mas uma coisa que eu aprendi é que a pessoa aprende muito ouvindo o que ela tá falando, né? Ela aprende muito, por isso que existem as terapias, porque você fala e aí você vai se curando com a sua própria fala. E sim, o autoconhecimento é essencial. Exatamente, e o que eu percebo muito em vários aspectos, né, e eu mudei muito isso em mim, que primeiro eu escuto. Tudo eu escuto, que tiver que ouvir, né, que tiver que fale o que você quiser falar, fale o quanto você quiser falar, e depois eu falo. E não jogar vários conceitos e coisas sem explicar aquelas coisas que a gente está tentando falar, né? Porque a gente sabe, que nem a Clara falou, a construção do nosso conhecimento não é igual à do outro. O outro não vai ver o número de livros, filmes, séries, textos, lives, podcast, que é uma coisa que eu gosto muito, que a gente... E a própria vivência, né? Nada ensina mais do que a vivência, né? Isso tudo que você está falando, que eu sinto muito que você passou, mas isso aí, tudo te ensinou muito mais do que qualquer livro. Exatamente, com toda exatamente. certeza. E sim, é realmente muito complicado você falar de feminismo mesmo para sua família. Eu não consigo falar tão bem com a minha mãe, porque ela ainda está no relacionamento dela, né? E é muito complicado. Mas a gente segue tentando e ouvindo, né? E tentando. Meninas, Pois eu vou precisar interromper a nossa conversa, porque a gente vai estourar de novo. De novo? De novo. Só 2 horas de live. 2 horas inteiras, muito bom. Eu notei, passou assim, ó. Né? Não é? Eu tô aqui pintando minha casa de passarinho. Mostrei. Tu já tá terminando, né, cara? Eu tô aqui fazendo massagem. Eu tô fazendo. Não tô fazendo nada. Gente, eu vou mandar mais abraços. Vou mandar aqui um abraço pro John da Biologia, pro pessoal do Greenpeace, de Campina Grande. Fã-clube aqui.
Um abraço também para Maria Lia, para o Rogério Romão, de Morada Nova. Rogério! E aí, o pessoal que está assistindo, o arroba de todos nós está aqui embaixo, vocês podem acompanhar. Tem também nos posts anteriores aqui do Greenpeace, certo? Sigam, curtem, compartilhem. Isso também é ser rede de apoio online. Então, sim, nossos canais também estão abertos para as dúvidas que vocês tiverem. Vamos continuar esse diálogo nos canais de todos nós aqui. Podem me perturbar lá no direct, viu? Eu respondo todos. Acho que a conversa tá muito massa. A gente pode continuar no direct mesmo. Sim. Ela responde logo, gente. Eu tento também. Então é isso. Então é isso. Eu vou só chamar vocês para a live da semana que vem, que vai ser também quarta-feira, às 20h30. Com o tema Efeitos Sociais e Ambientais das Mudanças Climáticas. Vocês se preparem, a gente vai falar sobre os convidados durante a semana. E é isso, gente. Obrigada a quem ficou até aqui. Obrigada às meninas. Obrigada pelo lugar de fala. Vai reverberar ainda por muito tempo. Eu poderia ficar aqui para sempre de conversando sobre isso. Então, nós todos. Sim. Obrigada a quem fez isso acontecer, o pessoal do Greenpeace Fortaleza, o Daniel, que está aqui só nos bastidores, no telepronto. Obrigada, Dani! Muito obrigada, gente. Foi incrível. Dani merece biscoito. Muito biscoito. Demais. Fornada de biscoito pro Dani. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Tchau. Beijo. Tchau, valeu, gente. Até Tchau, mais. Clara. Obrigada. Beijos. Tchau, Tainá. Tchau, Clara. Beijos. Tchau, Fábio. Tchau, prazer, gente. Até mais. Tchau, Dani. Tchau. Você sabia que agora os seus centavos podem fazer a diferença para a Amazônia? Pois é, cadastrando o seu cartão Mastercard no site do Greenpeace, todas as suas compras serão arredondadas para cima até R$1 e a diferença será doada automaticamente para o Greenpeace. Cadastre agora o seu cartão.